Olá pessoal, vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre Collection Framework. É um assunto que a gente já abordou em aula e estava faltando ter algum vídeo aí para dar um apoio para vocês. Sobre Collection Framework é importante falar que ela é bem semelhante a um vetor, a um array, só que ela contém muito mais recursos. Ok? Então muitas coisas que eu tenho que parar para poder fazer com o vetor que eu utilizaria muitas linhas de código, na verdade eu tenho meio que semi-pronto com esse framework, que é a ideia de qualquer framework existente no mercado. É aumentar a produtividade, né, de uma determinada ação que você queira fazer na programação. Então, sobre as collections, todas elas armazenam um conjunto de objetos. Tá? Então, existem algumas implementações, que é como nós chamamos. Então, a collection seria a mãe de todas as implementações, que eu teria, por exemplo, a list, que é uma das mais utilizadas, a map, também é uma das mais utilizadas, a queuing e a set. Cada uma possui um grupo de ações diferentes, um grupo de características diferentes. A list, dentro da implementação list, é onde estão concentradas as operações mais comuns e mais flexíveis. Ok? Então, por exemplo, quando eu trabalho com uma list, há a possibilidade de fazer o que um set faz. Só que vai dar um pouco mais de trabalho, porque ela não é exatamente para isso. É como se você usasse um Excel para fazer um texto. É possível, mas vai dar muito mais trabalho pelo foco do software em relação ao que você quer produzir. Por exemplo, a set ela não permite que você armazene objetos iguais na lista. Não aceita duplicação de objetos. A list aceita. Mas dá para fazer com que ela não aceite? Dá. Montando programação dá para fazer isso, mas vai dar mais trabalho, sendo que eu já tenho uma interface, uma implementação para fazer isso. Já? Cada implementação ela possui várias interfaces. Tá? E aí cada interface também se diferencia um pouco uma da outra. Tá? Aí menor é o nível de diferença, até porque elas fazem parte de uma mesma implementação. A mais comum do list, e a que eu vou abordar nessa aula, é o array list. Tá, ok? O map ele não está diretamente subordinado à collection, tá? Por isso que ele está aqui fora. Mas ele também é uma collection framework e ele trabalha de uma maneira bem diferente, bem particular em relação essas outras três implementações, tá? Então, collection é um framework especializado para você armazenar objetos, tá? Vários objetos num único espaço. Existem várias implementações, tá? Entre elas o list e o map, que são as mais comuns. E essas interfaces, né, possuem as suas implementações. Tá, ok? Vamos tentar ver isso então agora aqui um pouco na prática. As collections elas também podem armazenar dados comuns, string, int, double, etc. Mas eu não vou fazer isso, tá? A gente vai utilizar o list, até porque fica mais simples, né? Depois que vocês forem usar um list, uma framework para poder, uma collection framework para você poder armazenar dados comuns. Eu vou fazer para armazenar um objeto, então eu quero armazenar vários produtos, ok? Então aqui na lista, aqui no nosso teste, né? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma lista. Uma lista de quê? Uma lista de produto, que eu vou chamar de lst produtos igual a new array list produto. Então vamos a algumas considerações aqui pertinentes. O ideal é que você sempre implemente, que você sempre faça a declaração pela interface, tá? Utiliza a interface para você poder fazer a declaração da sua lista e utilize a implementação somente na hora de construir o objeto. Por quê? Porque esse objeto ele vai ser do tipo list. Sendo do tipo list, a qualquer momento fica mais fácil se eu quiser mudar esse cara do array list para um linked list, para um vector. Para quê? Para que eu possa utilizar outros recursos dessas outras implementações. Tá? Então sempre procura, não é obrigatório, tá? Se eu colocasse aqui o array list funcionaria normalmente.
mas eu aconselho os alunos a fazerem a implementação pela interface e implementar, né, aí através da própria implementação. Usar. Aí aqui sim você define o tipo que você vai estar criando, a especificação que você está criando. Tá legal? Aqui eu já importei, cuidado, né, na hora de importar, porque a gente utiliza do Java útil. Eu vou tirar aqui, só para a gente visualizar melhor. Então, começou a gritar aqui, vou importar. Então muitas pessoas terminam utilizando esse Java AWT, ele vem primeiro. Tá? Ele não veio primeiro agora porque eu já havia importado o outro antes. Esse AWT ele é um componente list de tela, então não tem nada a ver com o nosso Collection Framework. Então Java útil. Tá? Criei aqueles 3 métodos estáticos para facilitar aqui a digitação. Aí criei minha lista. Bom, minha lista é uma lista do que? Uma lista de produto. Se eu não especificar nada, ele também funciona. Se eu omitir tudo aqui na frente, né? Se eu omitir tudo aqui, tá? Vou tirar daqui também, ele vai funcionar. A diferença é que ele vai aceitar qualquer produto, qualquer objeto, tá? Então pode ser que seja um produto, pode ser que seja uma string, pode ser que seja um double, pode ser que seja um fornecedor, isso não é bom, tá vendo? Então vamos lá, lista de produtos. Os produtos não, vamos instanciar primeiro um objeto de produto. Espera aí que eu já tenho isso aqui. Tá aqui. Havia feito só para economizar tempo. Então instancio um objeto produto e aqui simplesmente estou fazendo utilização dos meus métodos. Vou tirar esse cara aqui e usar o meu método, né? Tenho ele para isso. Vai passar para os meus métodos lá que eu vou fazer o JOptionPaint. Só que se eu fizer isso aqui, simplesmente eu tenho um objeto, eu preciso adicionar ele na lista. Para adicionar ele na lista, então vamos lá, lstprodutos.add, tá? Então para você poder adicionar o objeto na minha lista. Sei que muitos alunos estão esperando eu falar add, então tá aí, o add, tá? E aí esse list de produtos eu vou estar adicionando o cara P aqui, tá ok? Então adiciono ele aqui, nosso objeto, né, P dentro da minha lista, que é uma lista de produtos. A partir desse momento eu tenho dentro dessa lista um produto. Mas qual é a finalidade de montar uma lista para armazenar só um produto? Nenhuma, né? Então o que a gente pode fazer? Colocar esse cara dentro de um while, dentro de um laço, para que ele possa armazenar quantos ele quiser. Uma forma de fazer isso, eu poderia colocar um do aqui, ok? E fechar o meu while depois do edit. Então fecho o do, né? E vou colocar aqui dentro do while o que eu quero, onde eu quero que ele pare. Para ele parar, eu vou usar o JOptionPaint, show confirm dialog, né? A gente não tem nenhum componente de tela, então esse cara é nulo. A mensagem que eu quero para o usuário: deseja continuar? Uma mensagem para o nosso título, tá? Vou colocar aqui TPM System. Quem está escutando aí já sabe para quem que é essa homenagem, porque ficam chorando em aula que eu não falo do curso de sistemas para a internet. Então um abraço pro grupo TPM System aí, meninas, não fiquem bravas. E aqui no JOption, aqui depois que eu definir o título, né, eu vou determinar quais botões eu quero. Então eu quero nessa caixa o yes, no option, certo? Poder ter o cancel e tal. Eu quero yes, no. Vírgula, para deixar bem churuzinho, nós vamos colocar um question, que é aquele ícone para representar o desenho, tá joia? Se esse cara for igual a 0, então é para ele continuar. Por que 0? Porque 0 significa que ele clicou no yes, que ele quer continuar. O no seria representado pelo 1, tá joia? Então aí ficou o meu while. Deixa eu dar uma quebrada nele aqui. Vocês acompanham todo. Então se esse meu camarada for igual a 0, ele deve continuar.
ok? Com base nisso, ele vai estar armazenando todos os produtos, né, que eu for marcando. Sim, sim, ele vai estar armazenando lá na minha lista. Humberto, se eu precisar retornar esses caras, como é que eu faço? Para retornar uma lista, também é mais fácil do que você trabalhar com um vetor, com um array comum. Porque o array depende da posição do índice. Esse cara aqui, a gente não precisou nem implementar uma variável de índice. Então, se eu quero retornar tudo de uma lista, seja ela qual for, a gente vai utilizar um for each, né? Então, pegando o conceito lá de for each, é uma lista do que? É uma lista de produto, não é isso? É uma lista de produto. Se é uma lista de produto, então eu vou instanciar um objeto produto para cada item da minha lista de produtos. Ok? Isso feito, eu vou agora dar um sysout. Eu posso colocar lá p.get descrição. Mas poderia concatenar tudo, eu vou colocar separado só para ficar até mais claro. Get marca e por aí iria. Ele está reclamando aqui, já tem a variável p aqui em cima, né? Então vamos mudar, né, Humbertão? Show de criatividade. X. Aí ele não reclama mais. Beleza? Dá um Ctrl Shift F para ele organizar toda a bagunça aqui. Tá? Vamos rodar para ver se está ok. Vamos executar. Então digite a descrição. Vamos usar na nossa criatividade. Descrição. Marca. Valor. Opa, valor não pode. 1500. Quantidade 10. Quero continuar? Quero. Então agora eu vou cadastrar um churros. Churros da marca Braufas. O valor dos churros do Braufas é R$19, é padrão. Os alunos da FIAP, quantidade tem 200. Deveria continuar? Não. Aí olha só o que ele fez. Ele colocou churros Braufa. Mas eu não havia cadastrado uma outra descrição. Por que aconteceu isso? Porque ficou como referência o mesmo objeto para os dois produtos. Então o que acontece? Eu instanciar aqui fora esse objeto do do é errado, porque ele vai pegar como referência somente o último objeto. Então tá legal isso. Se eu instanciar ele dentro, fazer isso tudo aqui dentro do do, o que vai acontecer? Ele vai ficar gerando esse objeto novamente, tá? Como que normalmente é feito? Tá? Normalmente a gente faz o seguinte, ó, produto P, tá? Aqui e aqui eu só reinstancio ele à medida que ele precisar. Então ele vai entrar a primeira vez e gerou um novo objeto. Preenche os dados, adiciona. Se o cara responder sim, ele instancia um novo objeto P, né, para indicar é outro objeto, e aí faz a adição. Tá legal? Então você cria fora e instancia aqui dentro. Poderia criar e instanciar? Poderia, mas não é a maneira mais comum de utilizar. Mesmo porque se eu tivesse criado aqui dentro, ele até me permitiria criar o P aqui. E isso, num código mais corrido, pode causar uma certa confusão. Então é legal que se faça assim, declara lá em cima e instancia à medida que você precisa gerar. Então, ó, descrição, marca, valor, quantidade, sim, quero continuar, churros, Braufas, valor, quanto que era mesmo? Esqueci, 20, 19 a quantidade. Continuar agora não. Tá. Descrição, marca, churros, Braufa. Ok? Então esse aqui foi o primeiro que eu cadastrei, esse aqui foi o segundo que eu cadastrei. Estou mandando mostrar só descrição e marca. Tá joia? Além disso, a gente tem diversos métodos para, por exemplo, fazer uma pesquisa, para, por exemplo, remover um item desejado. Então quero apagar algum produto lá, tá? Então vou apagar através da descrição, por exemplo. Tem vários métodos que já simplificam isso. Se eu quiser remover tudo, eu tenho o clear. Então tem várias opções que a gente pode utilizar para poder facilitar a manutenção desses dados dentro da collection.
Então string y, texto, digite o que deseja excluir. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar esse cara dentro da minha lista. Então eu vou montar um for each, produto X, dentro da minha lista de produtos. Aqui ele não vai reclamar ter outro produto X, porque eu estou declarando dentro do for, tá? Então ele não vai reclamar. E aí eu vou ter que fazer um ifzinho, né? Se esse meu X ponto, como a gente pode montar aqui no é mais fácil, eu vou colocar primeiro a string, tá? Então no string se y ponto equals for igual ao meu objeto x ponto get descrição, tá? Então se a variável que eu digitei aqui for igual à descrição do meu objeto x, vamos mudar esses nomes aqui, tá muito zoado. Aqui vai meu objeto, e aqui a minha string str pesquisa, vamos chamar essa mais enriquecido, como poderia dizer, tá? Então se a minha variável pesquisa for igual à descrição do objeto, é porque é ele o cara que eu quero. Então o que eu vou fazer com a minha lista? Por exemplo, eu posso remover ele, eu tenho um método já pronto para isso, ele espera um número inteiro, tá? Ele espera o número inteiro. O ideal então é que eu faça o quê? Eu pegue esse meu objeto e saiba a posição dele. Para saber a posição dele, dentro da minha lista, né? Na minha lista eu quero a posição do meu objeto para que ele possa remover, ok? Então ele vai verificar aqui, vai fazer aqui, se for igual, remove, né, remove da minha lista o objeto que tiver essa posição. Então ele vai usar o índice desse cara, vai localizar esse cara, através desse índice ele vai remover o objeto da minha lista. Depois, só para confirmar, eu posso fazer um outro, ou vamos mudar ele de posição, aquele cara, no lugar de mostrar tudo ali, ele vai mostrar tudo aqui. Tá? Claro que aqui caberia toda aquela parte de evenção objeto, gerar os métodos, mas isso eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu poderia gerar métodos que fizessem isso, até mesmo métodos estáticos aqui, ou na aplicação de camadas que vocês já estão vendo em aula. Vamos testar então esse camarada. Digite a descrição, marca, valor, quantidade, eu vou continuar, sim, vou cadastrar churros, trava, 5, 6, eu vou continuar, não, eu escolhi o churros, opa, ah tá, o que acontece aqui? Essa ação termina deixando o objeto, a lista em aberto, tá? O que seria o ideal a gente fazer? A gente poderia dar, deixa eu tentar dar um break aqui, para ver se ele para e ele permite que a gente possa utilizar aqui. Quando a gente utiliza em camadas, a gente sente menos isso, tá? Por quê? Porque ele vai fazer a ação, né, de remover numa camada, passa para outra camada o novo resultado, a nova lista, a nova composição da lista. Como aqui a gente está trabalhando tudo junto, ele termina reclamando, né, ele dá erro de concorrência, ok? Vamos tentar aqui com break para ver se dá ok. Vou cadastrar só um agora, né? Tem que cadastrar pelo menos dois, né? Senão não dá para a gente visualizar nada. Descrição, marca, e 3, 5, churros, bravas,
continuar. Não. Churros. Agora foi. O break aqui já deu uma aliviada. Senão ele fica terminando num processo e ele termina meio que bloqueando essa lista para utilizar no outro for. Tá? Então por isso que eu coloquei esse break aqui. Bom, é isso aí, pessoal, sobre collection. Vimos alguns métodos para fazer a busca, né? A forma de como fazer a busca dentro de uma lista, através dessa varredura, como excluir, como retornar através do índice, como adicionar, tudo através de objeto. Tá? É isso que a gente vai precisar aí no decorrer das aulas. Ok? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima.